Minha própria família me fez morrer por dentro. Quando descobriram o fruto que crescia em mim, meu pai olhou nos meus olhos e disse: "Você e essa aberração não vão manchar nosso nome." Naquela noite, ele fez algo que nunca pude imaginar. Ah, meus queridos, que bênção encontrar vocês hoje. Meu nome é Eulália Joaquina de Menez, tenho 76 anos e moro aqui nesta cidadezinha abençoada chamada Bonito, no coração do Mato Grosso do Sul. Não é o lugar onde nasci, mas foi aqui que encontrei paz depois de tanto tormento. Hoje sou conhecida como a Bruxa das Águas, mas não se assustem com esse apelido, viu? É porque sou a única mergulhadora da terceira idade que explora as profundezas cristalinas dos rios de Bonito. Imaginem só, uma senhora de 76 anos mergulhando em grutas subaquáticas, fotografando peixes coloridos e ajudando na preservação desse paraíso natural. Nunca imaginei que aos 70 e tantos anos estaria nadando entre cardumes e cavernas subaquáticas com um cilindro de oxigênio nas costas. Comecei a mergulhar alguns anos depois de chegar aqui em Bonito, aos 30 e poucos anos. Foi meu genro, instrutor de mergulho, que insistiu para eu tentar. "Sogra, a senhora precisa ver o que existe debaixo dessas águas", ele dizia. No começo, achei uma loucura. Eu mal sabia nadar direito. Mas quando coloquei a máscara pela primeira vez e vi aquele mundo escondido, com suas cores impossíveis e peixes que pareciam joias vivas, foi como nascer de novo. Hoje, além de mergulhar 3 vezes por semana, dou palestras nas escolas sobre a importância da preservação dos rios. As crianças adoram quando mostro meus vídeos subaquáticos e conto sobre os segredos que as águas guardam. Os turistas ficam de queixo caído quando me veem saindo do rio com todo o equipamento. Alguns até pedem para tirar foto comigo, acreditam? Uma velhinha de cabelos brancos emergindo das águas com um cilindro nas costas. Minha casa fica pertinho do Rio Formoso, numa chácara pequena, mas aconchegante. As paredes estão todas decoradas com minhas fotografias subaquáticas, cada uma com uma história para contar. Tem aquela do dourado gigante que nadou tão perto que quase bateu na minha máscara. A da anaconda jovem que passeava preguiçosa entre as plantas aquáticas. E minha preferida, o registro da gruta secreta que descobri durante uma expedição, com estalactites azuis que ninguém tinha fotografado antes. Meu mergulho mais profundo foi a 30 metros, ano passado. O médico quase teve um treco quando soube, mas meus exames estão todos em ordem. "A senhora tem o coração de alguém de 50 anos", ele disse espantado. Respondo sempre: "É porque deixei as tristezas na superfície, doutor." E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? Logo cedinho com o café, depois do almoço, ou já de noitinha com as estrelas no céu? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó mergulhadora aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje, quero compartilhar com vocês uma história que guardei nas profundezas da alma, assim como as águas guardam seus segredos. Uma história sobre dor, mas também sobre força. Sobre como, às vezes, precisamos nos afogar em desespero antes de aprender a nadar contra a correnteza da vida. Não é fácil falar sobre certas coisas, mas como diz o povo daqui, água parada cria lodo. E talvez, contando minha história, eu possa ajudar alguém que esteja se sentindo afogado pelos problemas da vida. Vou voltar no tempo, para quando eu era apenas uma menina, vivendo no interior de Mato Grosso do Sul, num lugar tão diferente desta Bonito que me acolheu. Um lugar onde o silêncio pesava mais que qualquer palavra dita em voz alta. Nasci em Corumbá, na divisa com a Bolívia, em 1949. Uma época em que o Pantanal ainda era um mistério para muita gente de fora, mas para nós era o quintal de casa. Nossa família morava numa casa de alvenaria simples, pintada de amarelo claro, com um terreno grande nos fundos onde meu pai criava algumas galinhas e cultivava mandioca. O telhado era de barro vermelho, as janelas de madeira escura que rangiam quando o vento forte batia.
O assoalho de madeira fazia barulho quando pisávamos, como se a casa estivesse sempre contando histórias. Meu pai, Inácio de Menes, era fiscal da alfândega na fronteira. Um homem alto, de postura rígida, como se ainda estivesse no exército, onde serviu por 10 anos antes de conseguir o emprego na alfândega. Tinha olhos castanhos pequenos, sempre atentos, e um bigode grosso que ele aparava com precisão militar toda manhã. Vestia-se impecavelmente mesmo no calor sufocante de Corumbá, sempre de calça social e camisa de manga comprida. Era respeitado na cidade, alguns por admiração, a maioria por medo. Minha mãe, Zenaide de Menez, era o oposto. Delicada, de voz baixa, sempre com um lenço colorido amarrado nos cabelos negros. Vinha de uma família de paraguaios que atravessou a fronteira durante a guerra. Era professora primária, mas deixou de dar aulas quando se casou, porque meu pai dizia que mulher de família decente não trabalha fora. Ela obedecia a tudo calada, com um sorriso triste que parecia permanentemente costurado no rosto. Meu irmão, Gumercindo, era 4 anos mais velho que eu. Desde pequeno, era o orgulho do meu pai. Tinha a mesma postura, o mesmo jeito de andar. Aos 10 anos, já sabia atirar, pescar e montar a cavalo como um homem. Era o filho que meu pai queria para seguir seus passos. Já eu, menina, era um acidente necessário, como ouvi meu pai dizer uma vez para um colega da alfândega quando tomavam canha paraguaia na varanda. Nossa rotina começava cedo. O sino da igreja matriz tocava às 5 e minha mãe já estava de pé, acendendo o fogão a lenha para fazer o café e o quebra-torto, mandioca frita com ovos que comíamos antes do sol nascer. Meu pai saía para o trabalho às 6, sempre com seu revólver na cintura e uma pasta de couro debaixo do braço. Gumercindo ia para uma escola de manhã e eu à tarde. Enquanto estava em casa, eu ajudava minha mãe com os afazeres domésticos. Aprendi desde cedo a lavar roupa no tanque de cimento do quintal, a passar ferro à brasa, a cozinhar os pratos típicos da região, o arroz carreteiro, a sopa paraguaia, o sobá que aprendemos com os imigrantes japoneses da cidade. Minha mãe falava pouco enquanto trabalhávamos, mas cantarolava canções em guarani que eu nunca entendi completamente. Os domingos eram especiais. Íamos todos à missa na igreja Nossa Senhora da Candelária. Eu com meu vestido engomado, meu irmão de calça e suspensórios, meus pais elegantes, como se fossem a um evento importante. Depois, almoçávamos em casa ou, raramente, visitávamos algum parente ou amigo da família. Minhas brincadeiras eram limitadas. Menina não se mistura, dizia meu pai. Eu tinha algumas bonecas de pano que minha mãe fazia e brincava sozinha no quintal, inventando histórias para elas. Às vezes, quando meu pai não estava, minha mãe deixava que a filha da vizinha, Olinda, viesse brincar comigo. Fazíamos casinhas com folhas de mangueira e pedrinhas coloridas que catávamos na beira do rio. O rio Paraguai era onde eu realmente me sentia livre. Aos domingos, ocasionalmente, minha mãe me levava para molhar os pés nas margens rasas, enquanto os homens pescavam mais adiante. A água barrenta e morna era como um abraço, e eu ficava olhando os barcos que passavam carregados de mercadorias, imaginando para onde iam e o que existia além daquela fronteira que eu podia ver do outro lado. Foi no ano em que completei 9 anos que as coisas começaram a mudar. Gumercindo, com 13, estava se tornando um rapazinho. Meu pai decidiu que era hora de virar homem de verdade e começou a levá-lo para todos os lugares, para a alfândega, para pescarias mais longas, até para as noitadas com os amigos na zona portuária que todos sabiam, mas ninguém mencionava. Meu irmão foi mudando. O menino que às vezes brincava comigo escondido, que me dava frutas que pegava no pomar do vizinho, foi se transformando. Seu olhar começou a ficar parecido com o do meu pai. Duro, frio. Começou a me dar ordens, como se de repente tivesse autoridade sobre mim. Traga água para mim, engraxe meu sapato, cale a boca, mulher não opina. Eram as mesmas frases que meu pai usava com minha mãe. E quando eu reclamava, ele dizia: papai mandou eu praticar para quando tiver minha própria casa. Uma noite, acordei com gritos na sala. Era minha mãe chorando e meu pai gritando:
Você está criando a menina para ser rebelde. Está vendo o que acontece quando você não me obedece? Você quer que ela acabe como a filha do Aristides? Não sei quem era a filha do Aristides, mas pelo tom da voz do meu pai, devia ser alguém que tinha feito algo terrível. No dia seguinte, minha mãe estava com o olho roxo, mas sorriu como se nada tivesse acontecido. Disse que tinha batido na quina da mesa. Foi a primeira de muitas desculpas que eu ouvi ao longo dos anos. Eu tinha 11 anos quando percebi o jeito que Gumersindo começou a me olhar. Não era mais o olhar de um irmão. Era algo que me fazia sentir suja, como se houvesse lama grudada na minha pele que não saía mesmo depois de esfregar com força. Comecei a trancar a porta do quarto à noite, empurrando uma cadeira debaixo da maçaneta. Uma tarde, voltando da escola, passei pela sala e ouvi meu pai conversando com Gumersindo. Um homem tem suas necessidades, filho. E às vezes, quando não tem como satisfazer lá fora, tem que dar um jeito em casa mesmo. Meu coração gelou. Não entendi completamente o que aquilo significava, mas sabia que era algo ruim, muito ruim. Naquela mesma noite, coloquei minha cadeira na porta como sempre fazia. Mas de madrugada, acordei com o barulho da cadeira sendo arrastada. A porta se abriu devagar e a silhueta de Gumersindo apareceu contra a luz fraca que vinha da rua. Se você gritar, o pai mata você e a mãe, ele disse em voz baixa. O que aconteceu depois, eu guardei num lugar tão profundo da minha mente que às vezes parece que aconteceu com outra pessoa, não comigo. Uma menina de 11 anos que morreu naquela noite, para que outra pudesse sobreviver. De manhã, lavei-me com tanta força no tanque do quintal que minha pele ficou vermelha. Minha mãe viu minhas lágrimas silenciosas, os arranhões nos meus braços, o jeito como eu mal podia andar. Ela me abraçou forte e chorou comigo, mas não disse nada. Naquele momento, entendi que ela sabia. Talvez sempre soubesse que isso aconteceria. As noites se tornaram um pesadelo que se repetia. Eu tentava ficar acordada, rezava para Nossa Senhora, implorava em silêncio por ajuda. Mas ninguém veio me salvar, nem mesmo minha mãe, que uma vez sussurrou: "Aguenta firme, minha filha. Um dia você vai poder sair daqui." Eu não pude. Foi assim que entrei na adolescência, carregando um segredo que pesava mais que o mundo inteiro nas minhas costas de menina. Os anos que se seguiram foram um pesadelo sem fim. Entre os 11 e os 13 anos, vivi dividida em duas Eulálias. A que todos viam, a menina quieta, obediente, que ajudava a mãe, ia à escola e à missa aos domingos. E a outra, que só existia à noite, quando a porta do meu quarto se abria. Esta segunda, Eulália, estava morrendo aos poucos, como uma planta sem luz. Gumersindo, agora com 17 anos, estava terminando a escola e se preparando para seguir a carreira militar, como meu pai sempre quis. Um futuro oficial do exército. Meu pai se gabava para os vizinhos no armazém do seu Olívio. Sangue de militar não falha. Enquanto isso, minha mãe definhava como uma vela que vai se consumindo, cada vez mais magra, mais silenciosa. Às vezes, eu a pegava olhando para mim com lágrimas nos olhos. Outras vezes, quando estávamos sozinhas na cozinha, ela segurava minhas mãos e sussurrava: "Lembra da história de Moisés que a professora contou na escola? Deus sempre prepara um caminho através das águas, minha filha. Tenha fé." Eu não entendia como Deus podia permitir o que acontecia naquela casa. Nas noites em que o pesadelo se repetia, eu fechava os olhos e imaginava que estava mergulhando no rio Paraguai, deixando a correnteza me levar para longe, para um lugar onde ninguém me conhecesse ou pudesse me machucar. Foi nessa época que conheci Dona Hortência, uma senhora que vendia ervas medicinais no mercado municipal. Minha mãe me mandou comprar poejo e erva cidreira para fazer chá, pois andava com insônias terríveis. Dona Hortência, com seus cabelos brancos sempre cobertos por um lenço colorido e mãos enrugadas que cheiravam a alecrim, olhou fundo nos meus olhos quando fui à sua banca. "O corpo adoece quando a alma está sofrendo, menina," ela me disse, colocando um punhado extra de erva cidreira no saquinho de papel. "Volte aqui semana que vem. Tenho algo para você."
Não sei porquê, mas confiei nela. Talvez fosse seu olhar bondoso, talvez o desespero de não ter ninguém mais a quem recorrer. Na semana seguinte voltei. Ela me entregou um pequeno frasco de vidro escuro. Isso é óleo de peque com ervas do Pantanal. Passe nos pulsos e atrás das orelhas antes de dormir. Afasta os pesadelos e os maus espíritos, ela explicou, apertando minha mão. E se precisar conversar, estou aqui toda quarta e sábado. O óleo tinha um cheiro forte, terroso e um pouco adocicado. Não acreditei realmente que funcionaria contra maus espíritos. Meu espírito ruim tinha nome e sobrenome, afinal. Mas comecei a usá-lo mesmo assim, escondendo o frasco debaixo do colchão. Por algumas semanas, milagrosamente, as visitas noturnas diminuíram. Gumercindo reclamava do cheiro quando se aproximava, dizia que era fedor de bugre. Isso me deu um pequeno alívio, uma pausa para respirar. Foi nesse período que comecei a sentir as mudanças no meu corpo. Minha menstruação, que tinha começado havia pouco mais de um ano, parou de vir. Meus seios ficaram doloridos. De manhã, um enjoo terrível me fazia correr para o quintal e vomitar escondida atrás do tanque. No início, pensei que estava doente, talvez com alguma febre do Pantanal. Mas com o passar das semanas, um medo gelado começou a crescer dentro de mim. Lembrei das conversas sussurradas que ouvia entre as mulheres mais velhas no mercado, sobre moças que se perderam e tiveram que ir embora da cidade às pressas. Sobre barrigas que cresciam e traziam vergonha para as famílias. Comecei a me olhar no pedaço de espelho quebrado que tinha no quarto, levantando a camisola para ver se minha barriga estava diferente. Uma tarde, lavando roupa com minha mãe, desmaiei. Quando acordei, ela estava passando um pano molhado na minha testa, os olhos cheios de uma tristeza que eu nunca tinha visto antes. Mãe, acho que estou doente, falei, a voz trêmula. Ela segurou minha mão com força. Há quanto tempo você não sangra, filha? A pergunta confirmou meu pior medo. O mundo inteiro pareceu desabar sobre mim. Quase 3 meses, respondi num fio de voz. Minha mãe fechou os olhos, como se tivesse levado um golpe físico. Meu Deus, o que fizemos para merecer tanto castigo? Ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Naquela noite, ela veio ao meu quarto quando todos dormiam. Sentou-se na beirada da minha cama e disse em voz baixa: Eulália, você está esperando um filho. As palavras caíram como pedras no meu peito. Um filho. Uma vida crescendo dentro de mim, fruto daquele horror. Eu tinha 13 anos e mal entendia o que estava acontecendo com meu corpo. O que vamos fazer, mãe? Perguntei, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Há algumas mulheres na cidade que sabem como resolver esse tipo de problema, ela disse, hesitante. Mas é perigoso. Muitas moças não sobrevivem. Pensei por um momento que talvez essa fosse a solução. Não sobreviver. Acabar com tudo de uma vez. Mas algo dentro de mim, um instinto que eu não sabia que tinha, me fez rejeitar essa ideia. Seu pai não pode saber, continuou minha mãe. Ele mataria vocês dois, e Gumercindo. Foi ele, eu disse, finalmente encontrando coragem para dizer em voz alta. Foi Gumercindo, mãe. Todas aquelas noites. Minha mãe cobriu a boca com as mãos, como se quisesse sufocar um grito. Eu sei, minha filha, eu sei. Que Deus me perdoe, mas eu sempre soube e não pude fazer nada. Mas agora temos que encontrar um jeito. Nos dias seguintes, vivemos num estado de terror constante. Minha mãe tentava esconder meus enjoos matinais, dava-me roupas mais largas para usar. Comecei a faltar à escola, dizendo que estava com febre do Pantanal. Enquanto isso, discutíamos em sussurros o que fazer. Tenho uma prima em Campo Grande, minha mãe disse. Talvez ela te receba por um tempo, podemos dizer que você foi estudar lá. Mas no fundo, sabíamos que não tínhamos como fazer isso sem dinheiro, sem a permissão do meu pai. Estávamos presas. Foi Dona Hortência quem nos deu uma esperança. Quando minha mãe foi comprar ervas para acalmar os nervos, acabou desabafando com ela.
A velha senhora escutou em silêncio e depois disse: Traga a menina aqui amanhã. Tenho uns conhecidos que podem ajudar. No dia seguinte, fomos juntas ao mercado. Dona Hortência nos levou até os fundos de sua pequena casa, que ficava perto do porto. Lá, ela nos apresentou a um casal, seu Teodoro e Dona Zenaide. Eles eram barqueiros, transportavam mercadorias pelo rio Paraguai até Cáceres e outras cidades. Eles podem levar a menina, explicou Dona Hortência. Tem parentes em Cuiabá que podem acolhê-la até o bebê nascer. Depois, decidem o que fazer. Era um plano arriscado, mas parecia nossa única chance. O problema era como sair de casa sem levantar suspeitas. Minha mãe decidiu que teríamos que contar ao meu pai sobre a gravidez. Não sobre quem era o pai da criança, mas dizer que eu tinha me envolvido com algum rapaz da escola. Ele vai ficar furioso, vai te castigar, mas não vai te matar na frente de testemunhas, ela raciocinou. Quando ele sair para trabalho, fugimos. A ideia me apavorava, mas eu não via outra saída. Foi com o coração na garganta que, numa noite de sexta-feira, depois do jantar, minha mãe pediu para falar com meu pai na sala. Chamou a mim e a Gumercindo também. Inácio, ela começou, a voz trêmula. Tenho algo sério para te contar sobre Eulália. Meu pai levantou os olhos do jornal, irritado pela interrupção. O que essa menina aprontou agora? Ela está esperando um filho. O silêncio que se seguiu foi como o ar pesado antes de uma tempestade no Pantanal. Meu pai ficou imóvel, o rosto mudando de cor lentamente, do normal para vermelho, depois quase roxo. O quê? Ele finalmente disse, a voz baixa e perigosa. Eulália está grávida. Minha mãe repetiu, segurando minha mão com força. Meu pai se levantou lentamente, como uma onça se preparando para atacar. Olhou para mim com um ódio que me fez gelar até os ossos. Quem foi? Ele perguntou. Qual desgraçado fez isso com você? Eu não conseguia falar. O medo tinha congelado minha voz. Minha mãe apertou minha mão, um sinal silencioso de que eu não deveria dizer a verdade. Mas antes que qualquer uma de nós pudesse responder, Gumercindo, que tinha ficado pálido como papel, levantou-se também. Pai, ele disse, a voz estranhamente calma, a culpa é minha. O silêncio que tomou a sala foi como se o tempo tivesse parado. Meu pai olhava para Gumercindo como se não reconhecesse o próprio filho. Minha mãe soltou um gemido baixo, apertando minha mão com tanta força que doía. O que você disse? Meu pai perguntou num sussurro perigoso. Gumercindo sustentou o olhar dele. Havia algo estranho nos olhos do meu irmão. Não era arrependimento nem vergonha. Era quase orgulho. Ela é minha, ele disse, num tom que fez meu estômago revirar. Sempre foi. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que mal tive tempo de entender. Meu pai avançou sobre Gumercindo com um rugido animal, agarrando-o pelo colarinho da camisa. Seu desgraçado, seu monstro! A cada palavra, ele sacudia meu irmão com violência. Gumercindo não reagiu, apenas sorria de um jeito que me dava arrepios. O senhor me ensinou, pai. Um homem tem suas necessidades, lembra? Meu pai o jogou contra a parede com tanta força que o retrato da Virgem Maria caiu e se quebrou. Depois, se virou para mim e minha mãe, o rosto desfigurado pela raiva. Vocês duas, ele disse, apontando um dedo trêmulo. Vocês permitiram isso. Na minha casa, debaixo do meu teto. Minha mãe se levantou, pondo-se na minha frente. Inácio, a menina é vítima. Ela tem apenas 13 anos. Por favor, pense. O tapa que meu pai deu em minha mãe ecoou na sala como um tiro. Ela caiu de volta na cadeira, o lábio sangrando. Eu gritei, tentando protegê-la, mas meu pai me agarrou pelo braço, arrastando-me para fora da sala. Pai, por favor, implorei, tentando me soltar. Não fiz nada de errado. Cale a boca! Ele gritou, arrastando-me pelo corredor até os fundos da casa, onde ficava o porão. Era um lugar escuro e úmido que ele usava para guardar ferramentas e as caixas de contrabando que às vezes trazia da fronteira.
Vou resolver isso de uma vez por todas. Essa vergonha não vai manchar o nome da nossa família. Ele abriu a pesada porta de madeira e me empurrou escada abaixo. Caí duramente no chão de terra batida, sentindo uma dor aguda no braço. Lá de cima, meu pai me olhava com olhos que não tinham mais nada de humano. Você e essa coisa dentro de você não vão sair daqui, ele disse, a voz gelada. Se Deus quiser, nenhum dos dois vai ver a luz do dia outra vez. A porta bateu, mergulhando-me na escuridão quase completa. Ouvi o barulho da tranca e depois os passos dele se afastando. Fiquei ali, deitada no chão úmido, chorando silenciosamente, uma mão sobre minha barriga ainda plana. Não sei quanto tempo se passou. Podiam ser horas ou dias. A escuridão era quase total, exceto por uma fresta minúscula na parede que deixava entrar um filete de luz. O porão cheirava a mofo e a algo que reconheci como o querosene que meu pai usava nas lamparinas. De vez em quando, ouvia gritos abafados vindos da casa. A voz da minha mãe implorando, barulhos de coisas quebrando. Depois, silêncio. Apalpei o chão ao redor, tentando encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse me ajudar. Meus dedos tocaram objetos frios, ferramentas, latas vazias, pedaços de cordas. Rastejei até encontrar um canto menos úmido e me encolhi ali, tremendo de frio e medo. Mãe, sussurrei para o escuro. Me ajude, por favor. Não sei quando adormeci, mas acordei com o som da tranca sendo movida. A porta se abriu e a luz fraca de uma lamparina iluminou o porão. Era minha mãe, o rosto inchado de tanto chorar, um hematoma escuro ao redor do olho. Minha filha, ela sussurrou, descendo as escadas com dificuldade. Precisa ser rápido. Ele saiu para buscar o padre Anselmo. Quer que você confesse seus pecados antes de... Ela não conseguiu completar a frase, mas não precisava. Entendi o que meu pai planejava. O pânico me dominou por um instante, mas depois veio uma calma estranha, quase sobrenatural. Trouxe um pouco de comida e água, minha mãe disse, colocando um embrulho no chão ao meu lado. E isso? Ela me entregou uma pequena chave enferrujada. É da porta dos fundos do porão, que dá para o quintal. Seu pai não se lembra dela, faz anos que está trancada. A fechadura está enferrujada, vai ser difícil abrir. Olhei para a chave, depois para minha mãe. Venha comigo, implorei. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não posso. Ele mataria nós duas. E Gumercindo. O que aconteceu com ele? Perguntei, sem realmente me importar. Seu pai o amarrou no quarto. Vai mandá-lo para o exército amanhã mesmo. Disse que eles vão endireitar o que ele estragou. Ela segurou minhas mãos. Escute, você precisa ir para o porto. Procure Dona Hortência, ela estará esperando. Seu Teodoro vai levar você no barco dele esta noite. E você? O que vai acontecer com você? Minha mãe sorriu tristemente. Vou ficar bem. Quando seu pai voltar, vou dizer que vim rezar por sua alma, e quando ele descobrir que você fugiu... Ela estremeceu. Bem, não será a primeira vez que ele descarrega a raiva em mim. Mãe, não. Vá, minha filha. Viva. Por você e por essa criança que não tem culpa de nada. Ela me abraçou com força, como se quisesse gravar em mim seu cheiro, seu calor. Depois, se levantou com dificuldade. Espere ele sair de novo, ela instruiu. Ele vai buscar os homens da polícia quando o padre chegar. Esse será seu momento. Com um último olhar, ela subiu as escadas e fechou a porta, deixando a lamparina comigo. Ouvi a tranca sendo colocada novamente, uma encenação para meu pai não desconfiar. Comi um pouco do pão e da carne seca que ela trouxe, bebi a água. Depois, comecei a examinar o porão com mais atenção, procurando a tal porta dos fundos. Encontrei-a escondida atrás de algumas caixas empilhadas. Era pequena, mais parecida com um alçapão, e estava pregada com tábuas. Usando uma chave de fenda enferrujada que encontrei entre as ferramentas, comecei a trabalhar nas tábuas, tentando não fazer barulho. Meus dedos sangravam com o esforço, mas não parei.
Cada prego que saía era um passo mais perto da liberdade. Finalmente, depois do que pareceram horas, consegui remover todas as tábuas. A porta estava lá, pequena e antiga. A chave entrou na fechadura, mas não girava. Tentei forçar, mas estava completamente enferrujada. O desespero começou a me dominar novamente. Olhei ao redor, procurando alguma solução. Meus olhos caíram sobre o querosene da lamparina. Lembrei-me de meu pai dizendo que era bom para soltar ferrugem. Derramei um pouco do líquido na fechadura, rezando para que funcionasse. Esperei alguns minutos e tentei novamente a chave. Desta vez, com um rangido terrível, ela girou. Empurrei a porta, sentindo a resistência de anos sem uso. Finalmente, com um último esforço, ela se abriu para o ar da noite. Uma abertura pequena, mas suficiente para eu passar. Nesse momento, ouvi vozes vindas da casa. Meu pai tinha voltado e não estava sozinho. Reconheci a voz grave do padre Anselmo. Não havia mais tempo. Apaguei a lamparina e me espremi pela abertura, sentindo o ar fresco da noite em meu rosto pela primeira vez em dias. O quintal estava escuro, iluminado apenas pela lua cheia que pairava sobre o rio Paraguai. Agachada como um animal perseguido, corri para a cerca dos fundos. Era alta demais para pular, mas havia um buraco por onde o cachorro do vizinho costumava passar. Me forcei através dele, rasgando meu vestido e arranhando minha pele, mas não senti dor. Só sentia o desespero da fuga. As ruas de Corumbá estavam quase desertas àquela hora. Alguns bêbados cambaleavam de volta do porto. Um cachorro latia ao longe. Mantive-me nas sombras, correndo o mais rápido que podia em direção ao mercado, onde Dona Hortência morava. Quando finalmente cheguei, estava sem fôlego e tremendo. Bati levemente na porta dos fundos, com medo de que alguém me visse. Depois de um momento que pareceu eterno, a porta se abriu. Dona Hortência estava lá, como prometido, os olhos preocupados enquanto me puxava para dentro. Minha Nossa Senhora! Ela sussurrou, vendo meu estado. O que aquele demônio fez com você? Não consegui responder. Apenas desabei nos braços dela, chorando como nunca tinha chorado antes. Ela me abraçou, balançando-me como se eu fosse uma criança pequena. Está tudo bem agora, ela murmurou, acariciando meus cabelos sujos. Você está segura. Mas eu sabia que não estava. Não estaria segura enquanto estivesse em Corumbá, enquanto meu pai pudesse me encontrar. Seu Teodoro? Perguntei entre soluços. Está esperando no porto, ela confirmou. O barco sai em 1 hora. Vai levá-la até Cáceres, e de lá você pode seguir para Cuiabá. Ela me levou para um quarto nos fundos da casa, onde uma bacia com água morna esperava. Ajudou-me a lavar o rosto e as mãos, limpou os cortes e arranhões com uma infusão de ervas que ardeu como fogo. Depois, me deu um vestido simples mas limpo e um chale para cobrir a cabeça. Coma, ela disse, oferecendo-me um prato de mandioca cozida com carne. Precisa de força para a viagem e para o que vem pela frente. Enquanto comia, ela me explicou o plano. Seu Teodoro me levaria no barco junto com a carga. Eu ficaria escondida entre os sacos de mercadoria. Em Cáceres, uma sobrinha dela me receberia e me ajudaria a seguir para Cuiabá, onde moravam parentes que poderiam me acolher. E depois? Perguntei, a realidade da minha situação pesando sobre mim. Uma menina de 13 anos, grávida, sem família, sem dinheiro, sem educação. Dona Hortência segurou minhas mãos com firmeza. Depois, minha filha, você vai encontrar seu caminho, como a água do rio que sempre acha uma passagem, mesmo entre as pedras mais duras. A viagem pelo rio Paraguai começou naquela mesma noite. Seu Teodoro me escondeu entre sacos de feijão e farinha, cobrindo-me com uma lona áspera. Não faça barulho, menina, ele advertiu com voz grave. Tem fiscais e policiais que revistam os barcos, e seu pai deve estar movendo céus e terra para te encontrar. O barco era pequeno e balançava com qualquer movimento da água. O motor fazia um barulho ritmado que, em outras circunstâncias, poderia até ser relaxante. Mas para mim,
Cada ruído diferente era motivo de pânico. Cada vez que o barco diminuía a velocidade ou parava, meu coração disparava, pensando que eram os homens do meu pai. Passei a primeira noite inteira acordada, suando debaixo da lona, o cheiro forte dos grãos me deixando ainda mais enjoada. De manhã, quando o barco parou em algum lugar, ouvi vozes masculinas se aproximando. "E aí, Teodoro, o que traz hoje?" perguntou uma voz desconhecida. "O de sempre, seu Aristides. Feijão, farinha, um pouco de couro." "Viu uma menina por aí?" 13 anos, magrela, cabelo comprido escuro. "O fiscal da alfândega lá de Corumbá tá oferecendo boa recompensa. Parece que a filha dele fugiu de casa." Meu sangue gelou. Prendi a respiração, esperando a resposta de seu Teodoro. "Uma menina? Não, não vi nada. Mas se souber de algo, aviso." A voz dele soava calma, natural, como se estivesse falando sobre o tempo. Houve um momento de silêncio e pensei ter ouvido passos no barco. Estariam revistando? Fechei os olhos com força, rezando para qualquer santo que pudesse me ouvir. "Tá certo então", disse finalmente a voz. "Segue viagem." O barco voltou a se mover e só então percebi que tinha prendido a respiração o tempo todo. Quando já estávamos longe, seu Teodoro levantou a lona por um instante. "Tá vendo só? Seu pai tá atrás de você. Polícia, fiscais, todo mundo. Ele disse que você roubou dinheiro e joias da sua mãe antes de fugir." Fiquei horrorizada. "Isso é mentira. Eu nunca... Eu sei..." Ele me interrompeu. "Dona Hortência me contou tudo. Mas é assim que homens poderosos fazem, transformam as vítimas em culpados." Seu Teodoro me deu um pouco de água e um pedaço de beiju com rapadura. "Coma devagar. O estômago de grávida é sensível, ainda mais nesse balanço." Pela primeira vez, alguém falava da minha gravidez sem nojo ou raiva, apenas como um fato. Senti um nó na garganta e engoli as lágrimas junto com o beiju seco. A viagem pelo rio durou 3 dias. 3 dias escondida, saindo apenas à noite quando seu Teodoro garantia que não havia ninguém por perto. 3 dias vendo o Pantanal passar, os jacarés tomando sol nas margens, as capivaras bebendo água, as aves coloridas que voavam sobre nós. Era um mundo vasto e selvagem, tão diferente da prisão que tinha sido minha casa. Numa dessas noites, sentada na proa do barco, enquanto seu Teodoro pescava nosso jantar, ele me contou sua história. Tinha sido militar quando jovem, lutou na guerra contra o Paraguai, viu horrores que nenhum homem deveria ver. Quando voltou, descobriu que a esposa tinha morrido de febre amarela e a filha pequena tinha sido levada por parentes para o Rio de Janeiro. Nunca mais as viu. "A vida é como esse rio, menina", ele disse, puxando um dourado prateado que se debatia na linha. "Tem remansos tranquilos, tem corredeiras perigosas, tem até cachoeiras que parecem que vão nos matar. Mas a água sempre segue em frente. Sempre." No 3º dia, chegamos a Cáceres. A cidade era maior que Corumbá, com casarões antigos de influência portuguesa e um movimento intenso no porto. Seu Teodoro me manteve escondida até o anoitecer, quando finalmente pude sair. Minhas pernas estavam dormentes de ficar tanto tempo na mesma posição e meu estômago roncava de fome. Como prometido, a sobrinha de Dona Hortência nos esperava na beira do rio. Zenira era uma mulher de uns 40 anos, de pele escura e olhos bondosos como os da tia. Ela me abraçou sem fazer perguntas e me levou para sua casa, nos fundos de uma padaria onde trabalhava. "Pode ficar aqui esta noite", ela disse, mostrando um quartinho simples, mas limpo. "Amanhã cedo sai o caminhão para Cuiabá. Já acertei com o motorista, ele vai te levar." Pela primeira vez em dias, pude tomar um banho completo, comer uma refeição quente sentada à mesa e dormir numa cama de verdade. Mas o sono não veio fácil. Pesadelos me perseguiam, meu pai arrombando a porta, me arrastando de volta para o porão. Gumercindo com aquele sorriso terrível dizendo, "Ela é minha." Minha mãe chorando, impotente. Acordei várias vezes gritando, suada, o coração disparado.
Zenira vinha, me acalmava, me dava chá de erva cidreira. Vai passar, ela dizia. Com o tempo, vai passar. Mas eu sabia que não passaria. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Na manhã seguinte, antes de o sol nascer, Zenira me levou até o ponto onde o caminhão para Cuiabá parava. O motorista, um homem corpulento chamado Olegário, apenas acenou com a cabeça quando me viu. Não fez perguntas, não mostrou curiosidade. Apenas indicou a cabine e disse: "Vamos." Me despedi de Zenira com um abraço apertado. "Obrigada por tudo", sussurrei. "Não precisa agradecer", ela respondeu. "Nós, mulheres, precisamos nos ajudar. O mundo lá fora é duro demais." A viagem de caminhão foi ainda mais difícil que a de barco. A estrada era de terra, cheia de buracos que faziam o veículo pular e tremer. Cada solavanco era uma pontada de dor nas minhas costas, no meu estômago. Tentei me concentrar na paisagem, o cerrado seco, as árvores retorcidas, os ipês amarelos que de vez em quando apareciam como manchas de sol na vegetação. Olegário falava pouco, o que era um alívio. De vez em quando, oferecia água ou parava para eu fazer as necessidades atrás de algum arbusto. Uma vez, comprou espetinhos de carne numa parada na beira da estrada e dividiu comigo. "Precisa comer direito", ele disse. "Tá comendo por dois." Percebi que, assim como seu Teodoro e Zenira, ele sabia da minha situação. Provavelmente todos sabiam, a menina grávida fugindo do pai. Era humilhante, mas ao mesmo tempo reconfortante saber que havia uma rede de pessoas dispostas a me ajudar. Chegamos a Cuiabá no final da tarde do dia seguinte. A cidade me pareceu enorme, barulhenta, assustadora. Casas e mais casas, carros, pessoas apressadas. Olegário me deixou num endereço no bairro do Porto. Uma casa simples de tijolo à vista, com um pequeno comércio na frente que vendia ervas medicinais. A placa dizia: "Ervanária Dona Alaide." "É aqui", ele disse. "A velha tá esperando você." Desci do caminhão com minhas poucas coisas, o vestido que Dona Hortência me dera, um embrulho com comida que Zenira preparou e uma trouxinha com ervas para acalmar o bebê e fortalecer o sangue. Quando bati na porta da ervanária, meu coração estava tão apertado que mal conseguia respirar. E se me mandassem embora? E se não fosse o lugar certo? E se meu pai tivesse chegado antes? A porta se abriu, revelando uma senhora de cabelos brancos presos num coque alto, pele enrugada como pergaminho antigo e olhos tão azuis que pareciam irreais. Era Dona Alaide, a irmã mais velha de Dona Hortência. Ela me olhou de cima a baixo, avaliando. Por um momento terrível, achei que iria fechar a porta na minha cara. Mas então, seus olhos se suavizaram. "Entre, menina", ela disse, abrindo mais a porta. "Você teve uma longa jornada." Foi só então, ao pisar naquela casa desconhecida, que a verdade me atingiu com toda a força. Eu nunca mais voltaria para Corumbá. Nunca mais veria minha mãe. Estava sozinha no mundo, aos 13 anos, com uma criança crescendo dentro de mim. Desabei no chão, soluçando como nunca antes. Todo o terror, a dor, a humilhação que tinha guardado durante a fuga finalmente transbordaram. Chorei pelo que tinha perdido, pelo que nunca tive, pelo futuro incerto que me aguardava. Dona Alaide não disse nada. Apenas se ajoelhou ao meu lado, com dificuldade por causa da idade, e me abraçou. Deixou que eu chorasse até não ter mais lágrimas, até meu corpo tremer de exaustão. "Agora chega", ela disse finalmente, sua voz firme mas gentil. "Chorar não vai mudar o que aconteceu. O que passou, passou. A partir de hoje, você começa uma nova vida." Ela me ajudou a levantar e me levou para dentro da casa. O cheiro de ervas secas era forte, reconfortante de alguma forma. Na cozinha pequena, uma panela fervia no fogão a lenha. "Primeiro, você vai comer. Depois, vamos cuidar desses machucados. E amanhã..." Ela fez uma pausa, olhando para minha barriga. "Amanhã decidimos o que fazer com essa criança."
Foi nesse momento, sentada à mesa daquela cozinha estranha, que tomei a decisão que mudaria o curso da minha vida para sempre. Eu vou ter esse bebê, disse, minha voz surpreendentemente firme. E um dia vou usar ele para destruir meu pai e meu irmão. Os meses que se seguiram em Cuiabá foram uma mistura de dor e descoberta. Meu corpo de menina mudava a cada dia, a barriga crescendo como se tivesse vida própria. E tinha, é claro. Dona Alaide me acolheu sem julgamentos, me deu um quartinho nos fundos da ervanária e me ensinou o ofício das plantas. Se quer sobreviver nesse mundo, menina, precisa ter um meio de ganhar seu sustento, ela dizia, enquanto me mostrava como identificar cada erva, como secá-las no ponto certo, como preparar os chás e ungüentos que vendia. Aprendi sobre o poder do barbatimão para cicatrizar feridas, da espinheira santa para problemas do estômago, da erva de bicho para inflamações. Minhas mãos, antes delicadas, ganharam calos e manchas, mas também sabedoria. E enquanto aprendia sobre as plantas que curam o corpo, tentava encontrar algo que curasse minha alma. À noite, sozinha no meu quartinho, acariciava minha barriga e conversava com aquela vida. Não é sua culpa, sussurrava. Você não pediu para nascer assim. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia evitar o pensamento de que aquela criança era minha arma, minha evidência, minha chance de justiça. No 5º mês de gravidez, quando minha barriga já não podia mais ser escondida sob roupas largas, Dona Alaide me chamou para uma conversa séria. Eulália, ela disse, sentada em sua cadeira de balanço com uma xícara de chá de camomila. Você disse que quer usar esta criança para destruir seu pai e seu irmão. O que exatamente está planejando? Contei a ela meu plano inicial. Voltar a Corumbá quando o bebê nascesse, ir até o juiz da cidade, mostrar a criança como prova do que meu irmão tinha feito, exigir que ele fosse preso. Dona Alaide ouviu em silêncio, seus olhos azuis fixos em mim. Quando terminei, ela suspirou profundamente. Minha filha, você é corajosa, mas ainda tem muito a aprender sobre como o mundo funciona. Ela tomou um gole de chá antes de continuar. Seu pai é um homem poderoso em Corumbá, fiscal da alfândega, amigo de juízes e delegados. O que acha que vai acontecer se você aparecer lá com essa criança? Meu coração afundou. No fundo, eu sabia que ela tinha razão. Na melhor das hipóteses, vão dizer que você inventou tudo, que a criança é de algum namoradinho. Na pior, bem, você conhece seu pai. Acha mesmo que ele hesitaria em fazer algo pior do que já tentou? As lágrimas que eu tentava segurar começaram a escorrer. Então não há justiça? Eles simplesmente saem impunes? Dona Alaide pousou sua xícara e segurou minhas mãos com firmeza. Não disse isso. Disse que seu plano não vai funcionar. Precisamos de algo melhor. Algo que não dependa da palavra de uma menina contra homens poderosos. Foi nesse dia que conheci Dr. Agenor, um advogado já idoso que vinha à ervanária comprar remédios para sua pressão alta. Dona Alaide me apresentou como sua sobrinha, vinda do interior. Ele foi gentil, perguntou sobre minha gravidez, comentou que eu parecia jovem demais. Depois que ele saiu, Dona Alaide me explicou. Dr. Agenor é um homem raro, honesto e com um forte senso de justiça. Foi promotor por muitos anos antes de se aposentar. Conhece as leis como ninguém. E como ele pode me ajudar? Perguntei, sem entender. Ele pode nos orientar sobre o melhor caminho legal. Não agora, não ainda, mas quando for o momento certo. As semanas passaram. Minha barriga crescia, assim como minha determinação. Comecei a estudar. Dona Alaide contratou uma professora aposentada, Dona Terezinha, que vinha 3 vezes por semana me dar aulas. Conhecimento é poder, insistia Alaide. Uma mulher instruída é uma mulher que ninguém engana facilmente. Foi Dona Terezinha quem me falou sobre documentos oficiais pela primeira vez. O Brasil é um país de papéis, ela explicou. Quem controla os documentos controla a verdade oficial. Essa ideia plantou uma semente na minha cabeça. Documentos, provas escritas.
algo que nem meu pai nem meu irmão pudessem negar. No 7º mês de gravidez, comecei a ter problemas. Dores fortes, sangramento. Dona Alaide chamou uma parteira de confiança, Dona Normélia, que me examinou com cuidado. A menina é muito nova, o corpo dela não está pronto, ela explicou a Dona Alaide, como se eu não estivesse presente. E há muito sofrimento aqui, muita angústia. O bebê sente isso. Fui obrigada a ficar de repouso absoluto. Deitada naquela cama, com nada para fazer além de pensar, meu plano começou a tomar forma mais concreta. No dia 10 de maio de 1963, após um parto difícil que durou quase 20 horas, dei à luz um menino. Um bebê pequeno, mas com pulmões fortes que anunciaram sua chegada ao mundo com um choro vigoroso. Quando o colocaram em meus braços, senti uma mistura confusa de emoções. Amor, sim, por aquele serzinho inocente. Mas também medo, tristeza e uma determinação feroz. Olhando para seu rostinho vermelho, jurei que ele jamais passaria pelo que eu passei, que jamais conheceria o monstro que era seu pai biológico, e que seria, em vez disso, minha ferramenta de justiça. Vou chamá-lo de Justino, anunciei a Dona Alaide, que sorriu com a escolha. Um bom nome, que carrega a justiça no próprio significado. Nas semanas seguintes, enquanto me recuperava e aprendia a ser mãe, aos 14 anos, ainda uma criança eu mesma, continuei amadurecendo meu plano. Finalmente, quando Justino completou 2 meses, pedi a Dona Alaide que convidasse Doutor Agenor para um jantar. Naquela noite, depois que comemos o ensopado de pintado que Dona Alaide preparou, contei toda a minha história ao advogado. Sem omitir nenhum detalhe doloroso, desde as primeiras noites em que Gumercindo entrou no meu quarto, até a fuga desesperada pelo Rio Paraguai. Doutor Agenor ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais grave. Quando terminei, ele tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Em 40 anos de carreira, vi muitas atrocidades, mas isso... Ele balançou a cabeça. O que você quer de mim, Eulália? Quero justiça, respondi simplesmente. Quero que meu pai e meu irmão paguem pelo que fizeram, não apenas a mim, mas a minha mãe também. E quero que meu filho seja registrado corretamente. Registrado corretamente? O que quer dizer? Quero que na certidão de nascimento dele conste quem é o verdadeiro pai. Gumercindo de Menes. Meu irmão. Doutor Agenor ponderou por um momento. Isso seria altamente incomum e complicado. Na maioria desses casos, a criança é registrada apenas com o nome da mãe ou de algum outro homem que aceite assumir a paternidade. Não, insisti. Quero a verdade no documento. É meu direito e de meu filho. O problema, explicou o advogado, é que sem a presença do pai ou seu consentimento por escrito, precisaríamos de um processo de investigação de paternidade. E mesmo assim, seria sua palavra contra a dele. Foi então que Dona Alaide, que estivera silenciosa até então, interveio. E se tivéssemos mais do que a palavra dela? Como assim? Perguntou o doutor Agenor. A mãe dela. Se conseguíssemos um depoimento da mãe, meu coração disparou. Minha mãe? Mas como? Ela nunca deixaria Corumbá, tem medo demais do meu pai. Talvez não precise deixar, sugeriu o doutor Agenor pensativo. Um depoimento por escrito, reconhecido em cartório, mas mesmo assim seria arriscado para ela. Pensei na minha mãe, em seus olhos tristes, em como ela sempre sofreu calada. Ela faria isso por mim, disse com convicção. Se soubesse que estou viva, que tenho um filho, que existe uma chance de justiça, ela encontraria coragem. A outra coisa, acrescentou Dona Alaide, Eulália não é a única vítima naquela casa. A mãe dela também sofre abusos há anos. Se pudéssemos documentar isso também. Doutor Agenor começou a fazer anotações num pequeno caderno que tirou do bolso. Estamos falando de múltiplos crimes. Se conseguirmos provas suficientes, podemos abrir um processo criminal. E depois? Perguntei ansiosa. Depois, ele disse, olhando-me com seriedade. Seu pai e seu irmão podem ser presos por muitos anos. Uma onda de alívio me percorreu, seguida imediatamente por medo.
Mas como fazemos isso sem me colocar em perigo, sem colocar minha mãe em perigo? Temos que ser muito cautelosos e estratégicos, respondeu Dr. Agenor. Primeiro, precisamos entrar em contato com sua mãe de alguma forma. Depois, reunir toda a documentação possível, o registro de nascimento de Justino, seu próprio registro, declarações juramentadas, evidências médicas do parto prematuro, que confirma a data da concepção. E o mais importante, completou Dona Laide, precisamos de um delegado ou promotor em Corumbá que não esteja na folha de pagamento do seu pai. Nas semanas seguintes, nosso plano foi tomando forma. Dr. Agenor mobilizou contatos antigos do Ministério Público. Descobrimos que um novo promotor havia sido designado para Corumbá, um jovem recém-formado chamado Eduardo Pontes de São Paulo, sem conexões locais que pudessem ser exploradas por meu pai. O maior desafio era contactar minha mãe sem alertar meu pai. A solução veio através de uma improvável conexão. O filho de Dona Normélia, a parteira, era caminhoneiro e fazia regularmente a rota Cuiabá-Corumbá. Ele concordou em levar uma carta até lá e entregá-la diretamente à minha mãe quando meu pai estivesse na alfândega. Escrevi a carta com o coração na mão. Contei sobre minha fuga, sobre Dona Alaide, sobre o nascimento de Justino. Falei sobre o plano de buscar justiça e como precisávamos do depoimento dela. No final, coloquei uma pequena foto do bebê que Dona Alaide tinha tirado com sua câmera antiga. 2 semanas depois, o caminhoneiro voltou com uma resposta. Um bilhete curto, escrito às pressas, mas que mudaria tudo. Minha filha querida, graças a Deus você está viva. O bebê é lindo. Vou fazer o que for preciso. Seu pai viaja para Campo Grande na próxima semana para uma reunião de 3 dias. É nossa chance. Com amor, mãe. Aquele pequeno pedaço de papel era tudo o que eu precisava. A roda da justiça começava finalmente a girar. Hoje, quando mergulho nas águas cristalinas do Rio Formoso aqui em Bonito, ainda sinto aquela mesma sensação de liberdade que experimentei há mais de 60 anos, quando fugi pelo Rio Paraguai. A água sempre foi minha salvação, meu caminho para a vida nova. Talvez por isso me tornei a bruxa das águas, porque nas profundezas dos rios encontrei não apenas peixes coloridos e grutas escondidas, mas também a paz que tanto busquei. O caminho de Cuiabá até aqui foi longo e nem sempre fácil. Depois que conseguimos a justiça, sim, conseguimos, meus queridos, fiquei em Cuiabá por mais alguns anos, ajudando Dona Alaide na ervanária e criando meu Justino. Ele cresceu forte e saudável, sem jamais conhecer o horror de suas origens. Para ele, contei apenas que seu pai tinha morrido antes de seu nascimento, o que de certa forma era verdade. O Gumercindo que eu conheci morreu para mim no dia em que fui embora de Corumbá. Minha mãe, corajosa como nunca imaginei que pudesse ser, não apenas forneceu seu depoimento ao promotor Eduardo Pontes, como também reuniu provas físicas, cartas que meu pai escreveu mencionando seu plano de eliminar a vergonha da família, roupas minhas manchadas de sangue que ela tinha escondido, até mesmo um diário que manteve em segredo por anos, registrando os abusos que ambas sofremos. O julgamento foi um escândalo em Corumbá. O fiscal da alfândega, homem respeitado, e seu filho, futuro oficial do exército, expostos como monstros que realmente eram. Meu pai foi condenado a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio, cárcere privado e cumplicidade do ato do meu irmão. Meu irmão pegou 15 anos pelo que ele fez comigo. Não precisei voltar a Corumbá. Meu depoimento foi colhido em Cuiabá e enviado ao tribunal. Justino foi oficialmente registrado com o sobrenome de Gumercindo, uma prova permanente de seu crime. Minha mãe finalmente teve coragem de se separar. Veio morar conosco em Cuiabá por um tempo, mas o trauma que viveu foi profundo demais. Sua saúde nunca mais foi a mesma. Faleceu 5 anos depois, mas ao menos passou esses últimos anos em paz, conhecendo seu neto, livre do terror que viveu por décadas. Quando Justino completou 10 anos, decidi que era hora de recomeçar em outro lugar. Cuiabá guardava memórias demais, algumas boas, muitas dolorosas.
Foi então que conheci Durvalino, um viúvo gentil que trabalhava com ecoturismo. Nos conhecemos numa feira onde eu vendia minhas ervas. Ele procurava remédios naturais para suas dores nas costas, depois de anos guiando turistas pelo Pantanal. Nossa amizade cresceu lentamente e floresceu em amor. Um amor tranquilo, respeitoso, tão diferente de tudo que conheci na infância. Quando ele me propôs casamento, fui honesta sobre meu passado. Para minha surpresa, ele não recuou. "O que importa é quem você é agora, Eulália", ele me disse. Durvalino tinha planos de se mudar para Bonito, uma cidadezinha ainda pouco conhecida na época, mas que ele acreditava ter potencial para o turismo por causa de seus rios transparentes e cavernas. Mudamos em 1976, quando Justino tinha 13 anos. No começo foi difícil. Abrimos uma pequena pousada na entrada da cidade, com apenas 4 quartos. Eu continuava com meu trabalho com ervas, fazendo remédios caseiros para os moradores locais. Justino se adaptou bem. Era um menino inteligente, estudioso e tinha o coração bom de Durvalino, que o criou como filho verdadeiro. Foi Durvalino quem me ensinou a nadar. Eu, que cresci às margens do rio Paraguai, mas nunca tinha realmente entrado na água além da beirada, descobri um mundo novo. A água limpa a alma, ele costumava dizer. E era verdade. Cada vez que mergulhava no Rio Formoso, sentia as dores do passado se dissolvendo, ficando para trás. Quando o turismo em Bonito começou a crescer, nos anos 90, Durvalino foi um dos pioneiros a oferecer passeios de flutuação nos rios. Eu ajudava na recepção dos turistas, preparando chás especiais para aqueles que voltavam cansados dos passeios. Justino, já adulto, formou-se em biologia e começou a trabalhar com pesquisa e conservação ambiental. Durvalino nos deixou em 2005, após um infarto fulminante. Tinha 72 anos e morreu fazendo o que amava. Voltava de um mergulho no Rio da Prata quando seu coração simplesmente parou. Foi uma dor imensa, mas diferente daquelas antigas. Era uma dor limpa, se é que isso faz sentido. A dor de perder alguém que se ama, não a dor de ser traída por quem deveria te proteger. Depois que ele se foi, pensei em parar com os mergulhos. Afinal, já estava com 56 anos, idade em que muitas pessoas já nem pensam em entrar na água. Mas foi justamente o mergulho que me salvou da depressão. As águas claras de Bonito me chamavam, como se Durvalino estivesse lá, esperando por mim. Aos 60 anos, decidi me formar oficialmente como instrutora de mergulho. Fui a aluna mais velha do curso. O instrutor tinha idade para ser meu filho, mas completei todos os requisitos e, para surpresa de muitos, me tornei a primeira mulher da terceira idade certificada para mergulho em Bonito. Hoje, aos 76 anos, ainda mergulho regularmente. Minhas articulações já não são o que eram, e preciso de ajuda para colocar o equipamento, mas dentro d'água sou tão ágil quanto uma jovem de 30. Levo grupos pequenos, geralmente de pessoas mais velhas que, como eu, descobriram que nunca é tarde para começar algo novo. Justino se casou, me deu 2 netos maravilhosos, Túlio e Laura, que hoje são adultos e têm seus próprios filhos. Meu bisneto mais novo, Arthur, tem apenas 5 anos e já me pede para ensinar a mergulhar. Digo a ele que precisa crescer mais um pouquinho, mas já o levo para nadar no raso, mostrando os peixinhos que vêm comer na nossa mão. Minha casa continua sendo aquela chácara perto do Rio Formoso. A pousada foi vendida há anos, quando decidi me dedicar exclusivamente ao mergulho e à fotografia subaquática. As paredes estão repletas não apenas de fotos de peixes e grutas, mas também da minha família, a família que construí com amor, não aquela que me foi imposta pelo sangue. E sabe, meus queridos, quando olho para trás, para tudo que vivi, não sinto mais raiva ou amargura. O tempo e as águas lavaram esses sentimentos. O que sinto é gratidão por ter sobrevivido, por ter tido força para recomeçar, por ter encontrado paz nestas águas cristalinas de Bonito. Meus queridos, quando olho para a superfície da água antes de mergulhar, vejo meu reflexo,
uma senhora de cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo, mas olhos ainda vivos, cheios de propósito. Debaixo d'água, porém, idade não importa. É como se o tempo parasse, como se o passado e o futuro se dissolvessem, e só existe aquele momento perfeito de comunhão com o universo. É assim que aprendi a lidar com minha história. Mergulhando nela quando preciso, mas também sabendo voltar à superfície, respirar o ar puro do presente. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Se você está passando por algo parecido com o que vivi, ou conhece alguém que esteja sofrendo em silêncio, lembre-se, na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Parece impossível acreditar nisso quando estamos no meio do sofrimento, eu sei. Eu também pensei que jamais veria a luz novamente quando estava trancada naquele porão. Mas mesmo ali, mesmo naquele momento terrível, uma pequena chama de esperança continuava acesa. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Foi essa dignidade que me fez buscar justiça, não apenas vingança. Foi essa dignidade que me permitiu criar meu filho com amor, apesar de como ele foi concebido. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Há 60 anos, eu era apenas uma menina assustada fugindo pelo rio. Hoje, sou uma mulher que mergulha em águas profundas, que fotografa a beleza escondida, que ensina outros a verem o mundo submerso. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Cada mergulho que faço é uma celebração da minha liberdade conquistada. Cada vez que seguro a mão do meu bisneto e mostro a ele um peixinho colorido, estou reescrevendo minha história. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Há sempre uma página nova a ser escrita, um rio novo a ser explorado, uma profundidade ainda não visitada. Então, meus queridos e minhas queridas que estão assistindo, se estão passando por momentos difíceis, lembrem-se, somos como a água. Podemos ser contidos por um tempo, mas sempre encontramos um caminho para fluir novamente. Podemos ser turvos por causa das tempestades da vida, mas acabamos por clarear e refletir novamente o céu. E por favor, se você conhece alguém que está sofrendo abusos, não feche os olhos. Uma palavra de apoio, uma mão estendida, pode ser a diferença entre desespero e esperança. Em qualquer país, em qualquer cultura, existem organizações preparadas para ajudar. Busque informações sobre proteção na sua região. A dignidade e o respeito são valores universais, não importa onde você esteja. Inscreva-se agora neste canal e ative o sininho para não perder histórias como a minha. Cada testemunho de superação pode ser a luz que guia alguém nas águas turbulentas da vida. Ao se inscrever, você não apenas apoia este trabalho, mas ajuda a formar uma rede de proteção para tantas pessoas que, como eu um dia, sentem que estão se afogando em desespero. E me conte aqui nos comentários, qual parte da minha história mais tocou seu coração? Foi minha fuga pelo rio? Minha luta por justiça? Ou talvez minha descoberta do mergulho na terceira idade? Compartilhar nossas reflexões cria uma comunidade de apoio, onde todos podemos aprender e crescer juntos. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Porque a vida, meus queridos, é como um rio. Pode ter corredeiras perigosas, mas sempre, sempre continua a fluir em direção ao mar.